Isso aqui é o Ocean da Tom Tony. Esse pedal o Tom fez para mim customizado. Eu pedi para ele a junção de dois pedais dele, o Good Vibes e o L'Aqua Chorus. Então aqui na verdade o primeiro pedal tem dois modos. O modo vibrato soa como um Univibe e o modo chorus é na onda de um chorus que lembra um pouco o efeito de Rotary, né? Que é aquele efeito de caixa rotativa e tal. E desse lado aqui a gente tem um chorus dos anos 80. Na onda dos anos 80, né? Tipo, na onda do Boss CE2, né? Muito legal também. Então, confiram o som aí. Valeu?